Fala turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio incrível da Máximos, Educação Imobiliária. Nesse podcast que é do Recreator, pessoas que ensinam na prática como fazer para você se reinventar dentro do mercado. Esse mercado tão dinâmico, esse mercado que está em tanta mudança agora, principalmente nesse período. E hoje a gente está aqui com o Jaime, um cara incrível, um cara que a gente teve a oportunidade de conhecer. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele em algumas outras ocasiões, mas ele tem um curso dentro da plataforma também da Máximos. Para quem fez o TTI, ele tem um módulo dentro do TTI, especialista digital. Primeiro, bem-vindo aqui, Jaime. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Eu que acho assim, sensacional estar aqui. Um assunto que eu adoro, mercado imobiliário, que está sempre em movimento. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei, poxa, eu vou com toda certeza. Tem muita coisa para contribuir, para trazer, muitas histórias aí que a gente vem vendo de inovação no mercado, principalmente no ambiente digital. Então, fico muito feliz aí pelo convite, tá? Jaime, e eu tenho acompanhado as suas redes sociais e você também é uma pessoa que dá cursos constantemente, né? Você é convidado por construtoras, por incorporadoras para dar cursos para as equipes, para os times. O que você tem percebido desse novo corretor que está surgindo, que tá vindo ou tendo que se reposicionar para continuar vendendo ou se diferenciar no mercado? Olha só, o que eu percebo é que o corretor ele procura muito o que está todo mundo fazendo. Muita novidade. O ambiente digital, por si só, ele é muito sedutor. Então, o que se ouve falar é que o digital traz muito resultado, o digital gera lead, tem gente vendendo bem, tem gente construindo uma boa consistência no ambiente digital, uma boa produção de conteúdo, só que nem todos conseguem chegar naquele topo de um bom conteúdo ideal, um perfil ideal. Então, hoje, o que eu percebo nos treinamentos que eu ministro, semana passada eu estava numa grande incorporadora aqui em Goiânia, e as pessoas elas querem resultado. Eu quero gerar lead, eu quero vender, eu quero que o lead me ligue e fale, olha, eu vou aí só para assinar um contrato, fazer uma pasta. E não é assim que funciona. O digital ele é um processo de fazer uma construção para que as pessoas percebam primeiro quem é você, confiar no seu conteúdo, porque na grande maioria das vezes, posso dizer mais de 80% das vezes, as pessoas não vão chegar até o perfil de um corretor querendo necessariamente comprar um produto. Eles têm dúvidas, eles têm problemas a serem resolvidos. Às vezes um problema pode ser sobre a taxa de juros, Selic, que caiu, por exemplo, nas últimas semanas, enfim. E, às vezes, a pessoa não sabe nem o que é uma taxa Selic. Às vezes ela sabe sobre o produto, pesquisou na internet, encontrou até no próprio site da incorporadora. Então, a gente diminuiu o espaço da procura pelo acesso ao produto por conta da internet. Hoje, às vezes, a grande obrigação de um corretor, obviamente, é vender, trazer informação do produto, só que isso o cliente ele faz um pouco antes, lá atrás, no que nós chamamos de regra de relacionamento. Ele pesquisa, ele procura, ele sabe o produto, ele sabe a tipologia, ele sabe de tudo. Ele vai falar com o corretor para tirar dúvidas sobre problemas que ele tem. O que é uma taxa Selic, taxa de financiamento, melhor banco, qual a forma, o que eu preciso. Então são dúvidas que às vezes eu abro o perfil de um corretor. Eu costumo dizer para todo treinamento, quem está assistindo, né, esse podcast já viu um treinamento meu, vai lembrar do que eu digo. O perfil de um corretor nas redes sociais, ele não pode ser melhor do que um perfil de uma incorporadora em termos de 3D, decorado, porque não é a obrigação de um corretor trazer o produto muito mais bonito do que a incorporadora. Ele tem que resolver problema, ele tem que gerar confiança. Então, isso é onde eu percebo que os corretores, né, respondendo a pergunta, o que eles mais estão procurando, o que eles mais querem, que é o que eu prego muito também, de gerar confiança. O Marcos, antes de comprar um empreendimento comigo, ele precisa confiar em mim. É um produto que, nas grande maioria das vezes, é o sonho do brasileiro. A gente está trabalhando com sonhos. O mercado imobiliário trabalha muito com sonhos. E deixar isso um pouco de lado, focando só no produto, esquecendo da confiança que eu preciso gerar na internet, esquecendo que eu, enquanto cliente, estou confiando em uma outra pessoa mais da metade do que eu construí de patrimônio na vida inteira para comprar um produto. Então, eu preciso entregar confiança para depois pensar em vender um produto. Super show. Então você está falando também que já acabou um pouco aquela
talvez, né, aquele tempo onde o corretor abria um Instagram e aí se posicionava ou aparecia lá dentro apresentando um imóvel e isso por si só vendia. Talvez isso está um pouco mais distante hoje do mercado na atualidade. Olha, eu percebo que está um pouco distante, Márcio, porque sempre quando a gente olha o potencial que a rede social tem, há muito tempo atrás, tudo que eu publicava era verdade absoluta. Eu disse que eu sou bom, as pessoas vão acreditar. Só que hoje não. Há muito conteúdo, há muitas coisas que tiram a atenção do público. Então, hoje, o meu concorrente não é quem vende o mesmo produto que eu. Um outro item para responder isso é que eu ouço demais os corretores que vão fazer um anúncio, tráfego pago, campanha, geração de leads. Olha, eu quero remover outro corretor para que ele não veja o meu anúncio. Às vezes faz sentido, mas ao pé da letra não, porque o principal concorrente do corretor na internet não é quem vende o mesmo produto que ele. É o próprio cliente que vai comprar um produto dele, porque na internet a briga é pela audiência, Entendi. no Instagram a briga é pela audiência. É o meu cliente que está postando foto na praia, que está fazendo uma viagem internacional, que está de férias, publicando conteúdos muito mais relevantes e importantes para o algoritmo mostrar para outras pessoas do que um corretor fazendo um conteúdo super tradicional, daquilo que funcionava há 10 anos atrás, falando do produto, totalmente engessado. As pessoas não querem isso mais, elas querem o melhor dos dois mundos. O que é o melhor dos dois mundos? Eu vida profissional, eu vida pessoal, eu trazendo confiança. Porque o Jaime, enquanto corretor, caso eu fosse corretor, eu teria que viver o melhor dos dois mundos, mostrando o meu papel enquanto pessoa na sociedade, com amigos, família, alguém passeando com o cachorro e, ao mesmo tempo, mostrar que eu sou um profissional que entende de mercado, entende de área imobiliária, mercado financeiro, entendo de investimento, entendo de trânsito, falar de coisas urbanas, que isso movimenta o mercado. Então, isso traz confiança, as pessoas vão ter argumentos para conversar com o cliente. Então, o mercado imobiliário hoje, ele ultrapassa a esfera do só eu vou fazer um post aqui para divulgar um novo lançamento num bairro nobre aqui na região de Goiânia. Eu tenho que ir além disso, né? Entender talvez o histórico daquele bairro, o que representa para as pessoas e, além disso, elementos que vão resolver problemas na vida das pessoas. Entendi, Jaime. E no caso, assim, ó, quando a gente fala isso, me fez, assim, talvez aparecer na minha mente, assim, né? Came to my mind, uma expressão, é de que a pessoa compra desejo, né? Ela é despertada por desejo. Então, quando você fala que o concorrente do corretor não é outro corretor que está lá publicando o imóvel, e sim alguém na praia, é porque a pessoa que está vendo aquela publicação, ela está sendo despertada desejos ou de comprar um imóvel, ou de ir para a praia, ou de fazer algum tipo de atividade diferente do que ela faz no dia a dia. É nesse sentido que você diz, assim? Exato, porque é o seguinte, eu olho de duas formas essa atenção que nós temos na internet. Certo. Na grande maioria das vezes, quando eu estou usando um Instagram, uma rede social, eu estou passando um tempo que poderia estar sendo aproveitado trabalhando. Eu estou usando rede social para entretenimento, na grande maioria das vezes. E quando eu vejo algo que me chama mais a atenção naquele momento, seja um produto que eu estou procurando, ou seja uma pessoa que eu sinto confiança, eu prendo a atenção naquilo. Perfeito. O corretor, ele fica tão preocupado com o outro corretor clicar no anúncio dele, ver o anúncio dele, por quê? O universo que ele respira é o da corretagem, é o do imobiliário. Então é aquilo, né? Quero comprar um carro azul, eu só vou ver carro azul na rua. Quero comprar um sapato vermelho, parece que eu ligo a TV e só vejo sapato vermelho. O seu cérebro está condicionando a tudo aquilo que aparece para você, parece que está falando com você. Mas é que o seu cérebro está escolhendo. Você vive mercado imobiliário. É lógico que tudo que você abrir vai aparecer mercado imobiliário. Até porque o algoritmo também, ele vai ler as suas preferências e ele vai entregar exatamente aquilo que você curte, que você vê toda hora, que você fica ali até o fim do Reels, né? A rede social funciona assim. Então eu costumo dizer que nós precisamos usar a ideia do algoritmo ao nosso favor versus o comportamento do público na internet. Como assim? Primeira característica legal aqui. Quem não pesquisa errado no Google, sabendo que ele vai corrigir? Puxa vida, ó, eu nunca tinha me perguntado isso. Todo mundo faz isso.
né? Então, usando essa ideia de pensar com a cabeça do cliente versus gerar autoridade do corretor na internet, eu tenho que ser seu amigo. Uhum. Porque para eu estar aqui hoje no podcast, a gente teve uma troca, tivemos outras oportunidades de negócio, falamos sobre trabalho, confiei e falei, poxa, incrível estar nesse lugar, eu quero estar aqui. Então esse é o sentimento que eu tenho enquanto corretor, enquanto profissional do mercado, gerar essa autoridade, mas não a autoridade para falar assim, pode comprar de mim, mas uma autoridade de confiança, de falar assim, poxa, gostei do conteúdo. Peraí, o que o Jaime está falando aqui na rede social? Olha que assunto legal, eu não sabia que a taxa Selic está assim, eu não sabia que a taxa de financiamento está dessa forma. Nossa, entendi que antes de escolher o meu produto, a tipologia ideal, eu preciso entender qual que é o banco. Será que eu tenho uma boa relação com o banco que eu vou fazer um financiamento? Porque não adianta nada eu escolher o melhor imóvel, melhor tipologia, se eu não tenho um bom relacionamento. Então, essa confiança do corretor, mostrar para ele que o processo de compra precisa começar lá atrás, uma boa relação com o banco, e esse é o papel do corretor. A cerejinha no bolo é a tipologia, é o lançamento, é as melhores unidades, é nascente, porque às vezes o corretor só foca nisso. Entendi. Por isso que eu disse que não posso, enquanto corretor, ter uma rede social melhor do que a incorporadora. Porque a incorporadora fala muito bem do produto, fala da tipologia, faz lá os 3Ds, faz o 360, faz a realidade virtual. Não é o papel do corretor é resolver um problema que o cliente às vezes nem sabe que tem. Que problema eu tenho? Estou comprando um produto de você, corretor. Só que eu não sabia que para ter uma boa taxa de financiamento eu tinha que ter uma boa relação com o banco, escolher qual banco. Então tudo isso faz parte do processo. Super show, Jaime. E assim, ó, quando você falou isso também, me veio a entender que a autoridade ela é muito ligada à percepção. Não adianta você ser uma pessoa que sabe muito se não consegue passar aquilo para o cliente de uma forma posicionada ou apresentar para ele somente um lado, sendo que você é especialista e expert no outro. Mas como então você pode talvez dar uma dica para os corretores para conseguir passar essa imagem e, de fato, ter sustentabilidade naquilo que eles falam, né, e que eles mostram e apresentam dentro da rede social, para que a percepção do cliente seja revertida em autoridade para ele como profissional? Olha só, primeiro eu vou começar falando sobre o que nós experimentamos nos últimos anos na internet. Onde a imagem dizia muito, onde a foto dizia muito. Nós estamos totalmente num cenário onde o vídeo é a regra. A foto é a exceção. Então, eu transmitia confiança publicando uma foto. E aquilo era a verdade absoluta. Perfeito. Hoje eu preciso entender quem é você. Eu preciso ver a tonalidade da sua voz. Porque a gente vive num mundo onde nem tudo que é publicado é verdade absoluta. Então, para aquele corretor que quer começar a gerar essa autoridade, ele deve esquecer o que passou lá atrás, né? Eu ouvi isso muito, Marcos. Muitas pessoas que às vezes batem um papo comigo, me contratam para falar de marketing, falam assim, poxa, Jaime, a gente achou que você ia chegar aqui, ia falar como apertar um botão da meta, gerar lead, gerenciador de negócios. Eu tenho esse papel, eu sou uma pessoa extremamente operacional. Né? Lá na Ed School, que é a minha empresa hoje, eu sou totalmente operacional. Eu abro cada campanha de cada cliente. Só que o que vem antes de apertar um botão? Né? É ter esse pensamento estratégico de imaginar que, poxa, peraí, se a gente está no momento do vídeo, o vídeo é a exceção, é a regra, e a foto é a exceção, alguma coisa mudou nesse cenário onde o corretor ele precisa se adaptar. Então, eu não estou dizendo aqui para o corretor ele estar à frente de uma câmera, vir aqui conversar, porque nem todo mundo tem essa expertise. Eu, Jaime, eu costumo brincar muito, né? Me coloca num palco para palestrar para 10 mil pessoas. Mas eu travo quando eu estou atrás do Instagram falando com 10 mil pessoas. Entendi. Porque nem todo mundo tem essa facilidade de chegar, pegar um celular. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só. Às vezes não é da pessoa. Perfeito. Só que existem diversas formas de driblar isso, né? Seja começando, gravando um vídeo simples do ambiente, com a sua voz de fundo. Perfeito. E aí você vai se soltando, né? Só que o que a gente não pode pensar no mercado imobiliário, no ambiente digital, vou lembrar de uma frase do Peter Drucker, que ele fala que
o grande perigo nos tempos turbulentos hoje não é a turbulência em si, não é trabalhar com o digital, não é tentar vender, é agir com a lógica do passado. Legal. Lá atrás, a gente trabalhou com Orkut, a gente trabalhou com estratégia de Fotolog, a gente trabalhou com estratégias até mesmo dentro do próprio Facebook, né? Comunidades, marketplace, que hoje não tem a mesma efetividade. Então, para onde eu preciso ir? Para onde o meu público está. O meu público está no Stories, ele está no Reels, ele está num canal no YouTube, ele está no TikTok, por exemplo. Então, a gente tem que acompanhar a evolução. Hoje, dá certo. Amanhã não tem a mesma força. Né? E no caso, assim, você citou tantas plataformas, né? Assim, e disso a gente não falou nada, mas assim, são tantas plataformas que existem hoje, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, enfim, Twitter, o que seja. Você acha que o corretor ele tem que ser muito omnichannel ou ele deveria selecionar uma dessas plataformas e focar toda a atividade dele nela? Olha, eu começo falando isso, agora a gente entra num ponto mais técnico. Perfeito, né? sim. O corretor hoje, ele precisa ter duas demandas diferentes para se utilizar dentro da plataforma digital. Certo. Eu sempre digo isso. Uma onde ele vai gerar uma demanda Uhum. e a outra onde ele vai trabalhar com a demanda que existe. Tá. Vamos falar primeiro de gerar uma demanda. Rede social, as pessoas estão ali o tempo todo, passando tempo, falando com família, falando com amigos, procurando relacionamentos, vendo o que de bom as pessoas publicam. Ninguém nunca publica nada de ruim. Tá. Há raras, às vezes, para os melhores amigos. Mas voltando na geração de demanda, Instagram é uma plataforma para eu gerar demanda. Tá. Como eu gero demanda? Com conteúdo que eu publico gerando confiança, mostrando quem eu sou, o que eu faço, dando uma dica sobre taxa de juros, sobre relacionamento com o banco. E aí, basicamente, gerar demanda na rede social é: oi, eu sou o Jaime. Se algum dia você precisar de comprar um imóvel, clique aqui e fale comigo. Por isso um lead que vem, né? O lead é um potencial cliente que vem de uma rede social, ele nunca está pronto. E essa é uma frustração muito grande do corretor de: eu só gero lead desqualificado. Mas o meu lead não está legal. Mas o meu lead não está pronto. Não, ele nunca vai vir pronto. Porque o papel do Instagram é gerar demanda, tá? De acordo com o que eu publico, com os conteúdos Perfeito. que eu posto. Perfeito. Então o lead ele precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado. Oi, Jaime, tudo bem? Olha, vi que você entrou em contato comigo aqui. A gente pode bater um papo. Quero entender melhor a sua necessidade. Você está procurando um imóvel? O que te fez chegar até aqui? Olha, eu sou corretor, sou especialista nisso e nisso e nisso. E eu queria bater um papo com você para entender sua necessidade. Perfeito. Porque na grande maioria das vezes o corretor ele acha que um lead que vem do Instagram vai chegar e falar assim: Marcos, olha, eu quero comprar esse produto e o meu banco é esse, meu financiamento é esse, eu só vou falar contigo porque eu preciso passar por um corretor. Não é assim que funciona, né? Rede social, gero demanda. E isso a gente está falando Instagram especificamente, Instagram, TikTok, Twitter, tudo que LinkedIn. eu produzo. LinkedIn também. Tá? Perfeito. Agora, quando eu vou para o outro lado da estratégia, o que 80% dos corretores não usam é usar uma demanda existente. O que é demanda existente? Plataforma de pesquisa, Google, YouTube, né? Se alguém utiliza Bing, né? Vamos falar, poderia ser Bing também, mas vamos focar na plataforma Google. Geração de demanda. Quero comprar um imóvel na planta em Goiânia. Procura imóveis para investimento, salas para aluguel. Então a gente começa a entender que aqui existe uma demanda existente. Perfeito. A pessoa já pesquisou, ela já procurou, ela já sabe o que ela quer, ela já tem um certo valor de investimento no banco, nos seus investimentos para fazer. Só que aqui, a grande diferença é que o corretor não está muito nesse oceano azul aqui, é que para eu estar aqui, eu preciso estar consolidado em um domínio, em um site. Perfeito. Né? Porque eu gero demanda. Ele ainda não conseguiu fazer essa transição digital fora das redes sociais, é isso? Exato. Por isso que eu disse a frase do Peter Drucker. O grande perigo nesses períodos turbulentos é agir com essa lógica do passado só gerando demanda. Eu não posso só trabalhar o digital no mercado imobiliário gerando demanda. Deixa eu tentar trabalhar uma demanda existente. O site mais acessado do planeta é Google. Em segundo lugar, YouTube. Jaime, tô sem ideias para
para o que publicar para gerar demanda no Instagram. Você sabe o melhor site para pesquisar demandas para postar no Reels do Instagram? Não sei. YouTube. É mesmo? Vai no YouTube, para quem tá assistindo aí, ó. Vai no YouTube. Sabe quando você começa a escrever no YouTube e ele termina para você? Perfeito. Para você, corretor, que tá assistindo, vai lá no YouTube e escreve assim: como comprar um imóvel? E o Google vai responder para você, vai tentar preencher para você, vai te dar lá 15 ideias do que as pessoas mais estão procurando naquela semana. Você olha lá, o que está em primeiro lugar? Como comprar um imóvel financiado na Caixa. Pronto, é o conteúdo que mais está sendo pesquisado naquela semana. É o conteúdo ideal para você postar no Reels. Perfeito, até porque o YouTube, ele é uma empresa do Google também, né? Exato. Então, o motor de busca, ele significa que é a mesma coisa ali, a demanda, só que o YouTube vai trazer tudo em vídeo, que você disse lá no começo, que é a nova moeda do digital, do Exato. posicionamento. As pessoas, os corretores, eles não sabem em que fonte beber, como procurar. Ah, vou tirar da minha cabeça, eu preciso falar de um... Não, às vezes nem é isso que o cliente está procurando. Ele está procurando lá no YouTube o tempo todo. Vai no YouTube e escreve, coloca só o prefixo da pergunta e a inteligência artificial, né, tentando te ajudar com o que mais está sendo pesquisado, pega aquilo como ideia. Já, e você falou um negócio assim da questão do corretor, ele ir para o mundo digital para ter um domínio próprio, né? O www ali. Isso a gente via no começo. Você acha que isso é igual moda também? Igual moda que eu falo roupa. Você vê uma tendência num começo, aí depois muda aquilo e vai para um outro estilo, depois lá na frente volta para aquela tendência antiga, só que repaginada. Você acha que o digital ele também acontece um pouco isso? Porque olha só, a gente tinha ali antes o www porque não existiam as redes sociais tão fortes e posicionadas do jeito que está. E aí as redes sociais surgiram, as pessoas migraram para as redes sociais, inclusive hoje um site de pesquisa gigante que existe é o TikTok, né? O TikTok ele tá com um posicionamento também estratégico para competir com o Google, inclusive. Mas aí você tá falando do Oceano Azul que se abriu no que anteriormente era a única coisa que existia digitalmente. Você acha que existe essa tendência do vai e volta reposicionando? O seguinte, eu vejo hoje, né? Vamos lembrar da frase do Peter Drucker de novo. Perfeito. Né? O www ele sempre foi um cartão de visita. Certo. Olha, esse é meu site, entra lá. Hoje, 2023, eu costumo dizer que ter um site é apenas para critério técnico para que o Google te enxergue. Tá bom. Se eu não procuro no Google, eu não apareço, exceto se eu tenho um Google Meu Negócio para localização ou se eu tenho um domínio, tá? Então, antes de pensar que, mas site é algo antigo, eu penso na área técnica, no que nós chamamos no digital hoje de Search Engine Optimization, que é otimização de mecanismos de busca. Eu preciso ser encontrável. Se eu não tenho um domínio, tampouco sou encontrável. Então, se eu estou pesquisando imóveis para investimento em Goiânia, um exemplo, certo. Se o meu domínio, se o conteúdo do meu site possui esses tipos de conteúdo sendo publicados, eu posso aparecer dos primeiros critérios de busca para ser encontrável. Porque o que muita gente pensa, e o que eu já vi acontecer, é o corretor usar uma plataforma de Google Ads, por exemplo, e leva o anúncio para o link do WhatsApp. Tá, ok. O link do WhatsApp é domínio da Meta, whatsapp.com. Então você não vai estar gerando relevância para o seu domínio. Você vai estar gerando relevância para o domínio da Meta. Eu entendi. E o seu clique vai ser R$3, R$5, R$10. Porque Google, diferente da plataforma Meta, tecnicamente falando, não é só botar dinheiro. Botar dinheiro é a plataforma do Instagram. Quanto mais dinheiro eu coloco, mais alcance eu tenho, diminui custos, né? Enfim, Google não. Se eu coloco R$100 por dia aqui, ele vai continuar gastando, só que de acordo com o clique, de acordo com a otimização da campanha, a relevância e a pontuação aumenta. Com o mesmo valor diário, eu consigo ter muito mais resultado. Então, eu costumo dizer que o corretor que tem pressa em ter resultado, gera demanda no Instagram. Agora, quer investir um pouquinho menos, com mais tempo, vai na plataforma de demanda existente, que é o Google, só que você não vai colher ali do dia para a noite, como é na Meta, gerando lead rápido. Porque aqui é relevância,
consolidar um domínio, consolidar um site, porque aí sim você vai começar a colher, né, a demanda que existe. Pessoas pesquisando imóveis na região que você atua, pessoas procurando sobre informações que você é ali a rede de confiança delas, por exemplo, financiamento. Perfeito. Né? E um terceiro ponto, investimento. Porque é o seguinte, as pessoas devem chegar até o seu site pelo que elas procuram, mais uma vez, pensando com a cabeça do cliente. Né? Quantas pessoas estão procurando todos os dias perguntas? O Google está ali para resolver perguntas. A cada pesquisa que é feita na internet é uma resposta. Entende? Perfeito, perfeito. Então, se o seu site só vende produto e não traz respostas, as pessoas não vão entrar ali dentro. Porque as pessoas estão pesquisando perguntas o tempo todo. Se o meu site só traz produto, eu estou pensando com a cabeça, ó, lá atrás, hein? Eu Gerar entendi. demanda. Inclusive tá pensando que vai competir com a construtora ou com a Exato. incorporadora, é isso, Exatamente. né? Jaime, e assim, a gente sabe que o modelo educacional existente, até então, né, que hoje já está transformando e tudo mais, mas até então era o seguinte, de formação de pessoas medianas, medíocres no seguinte sentido. Às vezes a criança ele era espetacular em matemática, mas muito ruim em química, né, que seja. E aí, ao invés de focar os esforços dela em matemática, o professor ele lidava e falava assim, não, você tem que melhorar em química. E ela era um talento perdido em matemática, um talento mediano em química. Isso que acontecia porque você precisa estar na média para passar de ano. Quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente fala de tecnologia, a gente vê uma geração que ainda está se encontrando no mercado imobiliário, onde alguns não têm a tendência da tecnologia e outros estão vindo só com a tendência da tecnologia. Até onde que você entende que quem não tem essa tendência da tecnologia deveria se inserir profundamente nesse mercado para não correr o risco de ou ficar irrelevante ou ainda, assim, talvez se tornar mediano se ele se dedicar demais e esquecer da parte que ele é boa. Olha, tem um slide muito característico em qualquer área, mas isso é muito comum, eu vejo muito no mercado imobiliário, em palestras, em aulas, que é uma fotinha do dinossauro, falando assim, o corretor que não se especializa, fica para trás, Perfeito. e ele é o dinossauro do mercado imobiliário. Esse deve ser o medo de todo profissional do mercado imobiliário. De ser um corretor dinossauro, né? Tá. De não se especializar. Eu, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto empreendedor da área educacional, eu começo a entender que as pessoas elas precisam se especializar e procurar o que de mais novo nós temos. Certo. E no ambiente digital, o profissional, o corretor, não pode ficar para trás. Porque se ele fica para trás, primeiro que o princípio do sucesso da internet, para se ter sucesso na internet, você precisa ser inovador e pioneiro. Certo. E autêntico. E por que alguns corretores, nós temos figuras aí muito importantes no TikTok, por exemplo, Sim. né? Por que essas pessoas explodiram? Porque elas foram autênticas, elas foram pioneiras e elas estiveram à frente de coisas que ninguém estava fazendo. Olha, se eu vejo uma oportunidade de uma rede social nova, lançou amanhã uma função nova no Instagram. Aproveita, estuda essa função, não espera ver o que as pessoas estão fazendo para fazer algo, porque quem sai na frente é pioneiro. E aí se torna cópia de todo mundo. Uma vez eu estava assistindo uma aula de um professor que eu admiro muito, né? Professor Joy Wader, e ele fala sobre vantagem competitiva. Né? Na internet não é diferente. É vantagem competitiva no mercado ser autêntico ao ponto de que se você vê uma brecha de uma novidade digital, saia na frente. Perfeito. O problema não é se eu devo ou não entrar, mas como eu vou entrar. Como eu vou fazer? Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber tentando. Então, é fator vantagem competitiva para qualquer profissional do mercado imobiliário sair à frente. Sabe aquela pessoa que a gente segue no Instagram, nas redes sociais, que você olha e você fala assim, cara, essa pessoa é tão boa no que ela faz? É porque, de algum modo, ela é autêntica e trouxe um pouco do que ela é na sua essência. Por isso que eu digo que as pessoas devem confiar nas outras pessoas, mas não, você deve confiar em mim. Como dizer para alguém confiar em mim? Sendo amigável, sendo ajudador, resolvendo o problema.
Como é bom eu perguntar algo e a pessoa saber exatamente aquilo que eu quero ouvir. As pessoas, os clientes querem ouvir o que elas perguntam, né? Perfeito. Então, isso transmite confiança. Então, estudar, ser pioneiro, estudar plataforma. Tem tanta coisa legal. LinkedIn, por exemplo, né? LinkedIn é uma plataforma que às vezes a gente está só focado ali em ter contato profissional. Mas o LinkedIn é uma baita plataforma para chegar no decisor, naquele profissional que às vezes é um perfil de investidor ou é um perfil chefe de família que vai ali, né, de algum modo comprar algum tipo de produto e resolver um problema na vida dele. Eu acho que antes de entrar no digital ou antes de fazer qualquer estratégia, a pergunta que todo profissional do mercado imobiliário deve fazer é: que problema eu vou resolver na vida do meu cliente? Legal, cara. Legal. Que problema? Vamos lá. Né, durante esses últimos 4 anos, eu passei pelo processo de procurar um imóvel, pesquisar, falar Perfeito. com corretores. Eu tenho diversos alunos, amigos, família no mercado imobiliário, mas eu fiz questão de passar um pouco pelo processo, tipo, quase um cliente oculto, né, para entender a abordagem, para que as pessoas entendessem essa necessidade, os problemas, porque eu não só quero comprar um imóvel, mas eu tenho alguns problemas a serem resolvidos. Perfeito. Tipologia, localização, preço, financiamento, banco. Então eu tentei passar por esse processo, falei com diversos profissionais para entender a abordagem de cada um e para extrair o melhor disso para alguém que está do outro lado da mesa na perspectiva de venda, na perspectiva de marketing, que aí sim eu posso chegar numa incorporadora, posso chegar numa palestra, posso chegar no podcast aqui e falar assim, olha, a real necessidade de um cliente não é o produto em si. No mercado, se eu pesquisar no Google, eu vou encontrar milhões, milhares de produtos. Sim. Mas que problema esse produto resolve na vida desse cliente? Se o corretor entender isso e focar nesse nicho de público naquele momento, vamos lá, eu tenho 10 produtos, mas esse produto, escolhe um, esse produto, ele resolve pelo menos 5 problemas diferentes na vida de cada pessoa. Entendi. Né? E, assim, a gente está chegando aqui ao final, mas antes disso eu queria fazer 2 perguntas. Uma relativo à questão do corretor. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, que muitas das pessoas que entram para o mercado imobiliário, eles entram numa fase de necessidade, às vezes até extrema, financeira. E aí, quando a gente coloca isso, que ele deve estudar, que ele deve se posicionar dentro de uma rede social, que ele deve entender, incorporar, fazer vídeos, criar conteúdos, gerar a autoridade pela percepção e tudo mais, pode parecer muita coisa, né, para uma pessoa que às vezes está numa necessidade imediata, urgente, né? premente de venda. Então, eu queria que primeiro assim, você abordasse um pouco aonde que esse corretor poderia dar início a esse processo para ele conseguir equalizar e compatibilizar esse lado financeiro com o lado educacional dele conseguir ir perpetuando no mercado. Olha, primeiro ponto é o corretor está começando agora, início de carreira, às vezes é um último tiro, né, que ele está tentando ali. Primeiro que nós vemos tanta coisa na internet, tem tantos profissionais falando sobre marketing. Eu sou um profissional que às vezes estou publicando eventualmente algumas coisas, participo de palestras, de eventos, ministro treinamentos, cursos, mas é focar em entender o funcionamento da rede nesse primeiro momento. Né? Entender o que é o limiar entre aquilo que é muito ruim, má qualidade, conteúdo ruim, porque na internet nós precisamos sim mostrar o que é de bom, o que é de melhor para o nosso cliente. E primeiro ponto, para o corretor que está ali querendo trazer resultado de maneira imediata, uma dica que eu posso dar é estudar sobre anúncios. Estudar sobre tráfego, estudar sobre o funcionamento de campanhas na internet. De uma sala de 100 corretores, quando eu falo, levanta a mão quem faz anúncio, 90% levanta a mão. Só que fazer anúncio por fazer, qualquer pessoa aperta botão ali, o turbinar do Instagram. Perfeito, isso já é um anúncio na cabeça das pessoas. Exato, né? Agora fazer pensado, estratégico, conversando com o público. Se eu pudesse dar uma dica para quem quer, como eu disse, um resultado mais imediato, para ir depois ir corrigindo as coisas no ambiente digital, perfeito. Tráfego pago,
muda a vida de profissionais do mercado imobiliário e muda a vida de profissionais que estão iniciando como corretor de imóveis. Show de bola. Tá. Então, essa seria a dica do digital. Vá e estude mais sobre tráfego pago. Estude mais sobre tráfego pago. Jaime, eu não sei muito. Sabe quando você olha para uma pessoa, você olha para ela e fala assim, essa pessoa é tão boa no que ela faz? Tenha certeza de que ela ensinou alguém. Show. Então, para você aprender mais, estude com alguém, ensine alguém, aprenda com alguém. Cara, incrível, show. Né? Ó, dica de ouro essa daí, hein? Essa daí valeu já, essa conversa daqui e quem sabe alguns bons dinheiros aí no bolso de cada um que sabe aplicar. E a última é relativa a futuro, porque nós estávamos falando sobre o posicionamento do Google e do YouTube, que é hoje um modelo de pergunta e resposta ali que a maioria das pessoas tem. E você está falando que está migrando para lá de novo, né, que é um oceano azul, vamos dizer. Porém, hoje já existem inteligências artificiais que estão vindo e estão se posicionando de forma, inclusive, diferente. Ou seja, não tem nenhuma plataforma que precisa ser colocada ali à mostra para a inteligência artificial sugerir coisas para você. Então, eu queria saber como que você vê esse futuro chegando também dentro do imobiliário. A gente está vendo o óculos da Meta que está vindo por aí agora, um relançamento, né? Assim, não é uma novidade, mas é um relançamento, talvez porque o timing também do primeiro pode não ter sido bom. Nesse agora está vindo já com uma câmera que as pessoas vão, segundo o Zuckerberg lá, ele vai conseguir olhar para um prédio e já conseguir distinguir, porque vai ter realidade aumentada. Quais são os imóveis que estão à venda, né, ali naquele prédio, você simplesmente olhando para ele. E eu queria saber o que você enxerga desse futuro, né, um futuro próximo, não um futuro muito distante, do mercado imobiliário, para que as pessoas já consigam se enxergar dentro dele. Uhum. Olha só, quando a gente fala de metaverso... Principalmente porque você também é um cara que estuda, você foi inclusive para os States, então eu queria saber assim, o posicionamento inclusive de lá já. Exato, e eu ia até comentar sobre isso, sobre inteligência artificial, o que eu vi, Uhum. né? A partir do momento que a gente estuda muito sobre isso, inteligência artificial, futuro, inovação, eu, enquanto professor, né, eu vou tendo alguns pensamentos meus. Então, quem está falando aqui em mercado e futuro é o Jaime, né? Perfeito, claro. Metaverso é algo que não é para nossa geração. Tá bom. Tá? Uhum. Por que não é para nossa geração? Hoje, me fala algo que surgiu nos últimos 10 anos, que nós somos totalmente dependentes como algo essencial. O WhatsApp é essencial. Se não está no meu bolso, eu volto em casa. Perfeito. Esqueci meu óculos de realidade aumentada em casa. Ficou lá. Eu não dependo, não é essencial. Nos próximos 10, talvez 15, né, vai ser algo essencial para o mercado imobiliário. Uhum. Para concretizar uma venda, assim como a inteligência artificial está sendo... Então, eu, Jaime, penso que a partir do momento que algo é extremamente essencial, que eu não consigo viver sem, aquilo vai fazer parte do meu processo de venda. A gente percebe muito, eu trabalhei muito dentro do mercado de multipropriedade, né, alguns anos aqui no Brasil, e eu vi que naquela época um óculos de realidade virtual era algo para mostrar o resort, super legal. Ainda é um mecanismo super legal. Tem uma empresa, né, daqui de Goiânia que faz isso com qualidade, de maneira né? brilhante. A gente vê aí espalhado no Brasil todo, inclusive de um ex-aluno meu, Andrei. Ó, que incrível. E, cara, hoje é inovação, só que ainda não é essencial. Pode ajudar no fator de venda? Sim, mas eu tenho certeza que isso vai se tornar um fator de essencialidade para concretizar uma venda. Primeiro que as pessoas já vão estar habituadas a isso. Há 15 anos atrás, quando eu estava, sei lá, saindo do ensino médio, né, eu ouvia muito falar sobre internet das coisas, né, e televisão vai ter internet. Hoje é inviável ter uma TV sem internet. Então, para o mercado imobiliário, sim, vai ser essencial. Inteligência artificial, principalmente, para ajudar em algumas decisões ali que às vezes o cliente não tinha tanto, né? E principalmente para ajudar nessa vivência
em o cliente não estar no ambiente e ele conseguir vislumbrar. Imagina, né? Hoje a gente já tem isso em alguns modelos de colocar um óculos de realidade virtual, eu coloco a minha decoração aqui, eu sei como é que vai ficar o meu prédio, eu sei exatamente como vai ficar a minha cadeira, será que isso aqui vai ornar, vai ficar bom dessa forma, a cor da minha parede. Então isso vai evitar custos, vai evitar eu ficar insatisfeito com, né, o pós, porque é um dos problemas também que as pessoas têm. Será como vai ficar isso? Vai dar certo? Eu vou ter dinheiro para um arquiteto? Então, Perfeito. a inteligência artificial e o metaverso, ou, né, a realidade aumentada, eu percebo que vai ajudar em inúmeras áreas dentro do mercado imobiliário. Entendi, mas isso talvez num futuro que ainda pode demorar uns 10 anos ali. Eu acredito. Tá bom. Tá? Como algo essencial. Como algo essencial. Como algo essencial, mas nos próximos 2 anos, as empresas que não adotarem isso, com certeza elas ficam para trás. Aí é aquilo, né, que eu falei do dinossauro, Sim. porque a preocupação não é só o corretor ficar para trás, mas o mercado como um todo. Eu preciso transpirar inovação. E a gente percebe, o mercado imobiliário, ele transpira inovação o tempo todo. Ele, na maneira de venda, nos materiais, na forma como é divulgado. Então, isso é importante também. Super show. Jaime, que incrível, cara. E, assim, foi um super prazer você estar aqui. A gente realmente está com um recreator, né? Pessoas que criam o mercado imobiliário e que recriam ele constantemente, porque é isso que é o futuro. A seleção natural, ela acontece a partir do momento que uma pessoa tende a adaptar-se às mudanças e a outra não. Então vai se acontecendo uma seleção natural onde só os melhores profissionais vão sendo escolhidos para permanecer nesse mercado. O mercado imobiliário é um mercado extremamente competitivo, disruptivo, tecnológico, como você disse. Ele adapta as mudanças de forma um pouco mais lenta, mas quando vem também, vem com tudo, não é isso? Exatamente. Tá? O mercado imobiliário, assim, em constante movimento. Não tem como, porque um lançamento hoje é outro amanhã e sempre tem algo diferente pra gente trabalhar. Super show. Cara, gratidão por você ter compartilhado esse tempo, gratidão por você ter compartilhado tantos conhecimentos aqui conosco na Máximos Educação Imobiliária, que a gente traz os melhores professores, os melhores pensadores sobre esse mercado que a gente tanto ama, para que você tenha com certeza uma carreira e um propósito brilhante dentro desse mercado imobiliário que a gente tanto ama. Então, gratidão, meu brother. Obrigado, cara. Para mim foi sensacional. Obrigado pelo convite, tá? Ó, muito bom. É incrível. Então, um abraço para todo mundo aí, a gente se vê no próximo. Até mais.